Quarta. Quando eu morrer, me enterre na lapinha. A história de um grande compositor, poeta e escritor. Sou eu, sou todos, sou tudo. Paulo César Pinheiro, sempre poeta. E no terceiro episódio, sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Algumas obras notáveis. Paulo não é mestre, assim, foi, além de tudo, me ensinou muita coisa nesse equilíbrio entre palavra e som. Sou Capibaribe, num livro de João Cabral. Quarta, 10h45 da noite. Sábado. Enquanto os musicais não voltam em cartaz, nós todos vamos matando a saudade com as performances dos nossos talentos. Nossos jurados terão a difícil missão de pontuar as apresentações na segunda eliminatória de talentos. Sábado, 8 da noite. Talentos na Cultura. Olá, olá, com imagens do IP Florido, IP que aproveita essa época do ano de seca para produzir suas mais belas flores. Nós vamos começando o programa de hoje, o Mais Notícias está no ar. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação para você aqui na TV Mais. Bom dia, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E as notícias de hoje são que Mato Grosso, por exemplo, registra 76.540 casos de Covid. Daqui a pouco a Geisiane Lemes vai detalhar esses números para a gente aqui. O ministro do Meio Ambiente sobrevoou o Pantanal mato-grossense numa visita que fez a Mato Grosso para verificar as queimadas. E hoje nós temos uma entrevista com a secretária estadual do Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. Daqui a pouquinho a secretária estará ao vivo com a gente. Você vê imagens aí do momento em que o ministro se deslocava para o Pantanal mato-grossense, levando aí uma comitiva para verificar o estrago provocado pelas queimadas naquela região. 11h01. Faltam 3 meses para as eleições municipais e hoje tem entrevista com o Mauro Sérgio Diogo. Ele é diretor-geral do TRE de Mato Grosso e vai falar sobre as eleições, sobre o voto social e muito mais, tá certo? O Senai abriu aí 4.000 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional. Cadê o Caio Dias? Já está lá em frente o Senai e vai trazer daqui a pouquinho as informações pra gente aqui. Tudo bem, Caio? Hoje ele está interno, está dentro do Senai e vai trazer a informação pra gente dessas 4.000 vagas, como que as pessoas podem acessar essas vagas e participar desse programa, certo? Participe do nosso programa através do WhatsApp 99615-4094, 99615-4094, é o WhatsApp do programa, para você mandar fotos, vídeos, opinião, reclamação, elogio e tudo mais. Enfim, o que você quiser. É o canal de comunicação da TV Mais com o seu telespectador, tá bom? Então mande o seu WhatsApp, 99615-4094. E todos os dias, no início do programa, eu mostro aqui para você o nosso site, tvmaisnews.com.br, onde você fica sempre muito bem informado e hoje não é diferente. Vamos ver algumas notícias que você pode encontrar aqui no nosso site. Taxa de mortalidade por Covid-19 de residentes em Cuiabá supera estado e país. Já já a Geisiane vai explicar isso para a gente. Bolsonaro sanciona a medida que concede 16 bilhões a estados e municípios. É uma ajuda da União. Hoje, com certeza, Juarez Fiel vai falar sobre esse tema com a gente aqui. Baixa um pouquinho, vamos ver aqui mais um pouquinho o que está acontecendo. Tem a visita do ministro, aí
Ministro defende o uso de substância análoga a fertilizantes para controlar incêndios no Pantanal. Adolescente tem crises de choro, vômitos e dificuldade para lembrar o momento do disparo. Ontem foi feita a reconstituição do caso Isabelle, né? E, portanto, a adolescente aí teve dificuldades para lembrar o momento do disparo. Na verdade, está difícil para... Quando você começa com uma mentira, é difícil manter essa mentira. E uma mentira tem que ser alimentada por outra mentira, tem que ser alimentada por outra mentira, e aí vai. Mexeram no corpo, mexeram na cena do crime. Esse caso ainda vai dar muito o que falar. Chuva em Cuiabá pode provocar vendavais, estragos, diz especialista. Mas quando que vai chover em Cuiabá? Clica aqui, vamos ver essa notícia. Porque me assusta, já estão falando em frente fria que deve chegar quinta, amanhã, né? E sexta, provavelmente virá acompanhada de muito vento, o que pode causar estragos em caso de uma possível chuva que está prevista, com pouca possibilidade para cair amanhã. Há pouca possibilidade, mas se cair... Meus amigos, você que mora em Cuiabá, é aquele vendaval, é aquele pé d'água que destrói, né? Vamos torcer para que isso não aconteça, vamos rezar aí, pedir a Deus que nos livre de mais esse infortúnio aí, né? Afinal de contas, já temos a pandemia, já tem coisa demais para a gente se preocupar. Falando em pandemia, Geisene Lemes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz, bom dia para você que acompanha o nosso programa. Hoje Sabe que tem TV que tem a moça do tempo, nós temos a moça da pandemia. Meu Deus, né, Luiz? Espero ser a moça das boas notícias sobre os casos de Covid que diminuíram próximos meses. Por favor, traga boas notícias para a gente, em breve. Sim. Bom, vamos começar aqui pelo nosso estado de Mato Grosso, que ontem a Secretaria Estadual de Saúde divulgou o novo boletim, em que confirma aí 1.770 novas confirmações da doença em 24 horas. Com isso, Mato Grosso agora está com 76.540 casos de Covid-19 e são 2.437 óbitos por conta da doença. E a taxa de ocupação em UTI está em 77,84%. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que nas últimas semanas teve essa redução de internações em UTIs aqui no nosso estado. Mas isso não significa que está tudo no normal. Cuiabá também, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem um novo boletim epidemiológico aqui da nossa cidade, que aponta que a cidade tem 15.936 casos confirmados da doença. E nesse boletim da Secretaria Municipal de Saúde mostra que o município aqui de Cuiabá já tem 698 óbitos de residentes e 314 óbitos de moradores de outros municípios. Nesse boletim mostra também que teve uma redução no número de casos confirmados, porém teve um aumento do número de óbitos aqui no nosso município. Estava em torno de 9 a 10 mortes por Covid-19 por dia aqui na nossa capital. E entre os casos confirmados de Covid de residentes em Cuiabá, 53,4% é do sexo feminino, Luiz. Ou seja, são as mulheres aqui na nossa capital que mais constataram aí que estavam com a Covid-19. E estamos acima da média nacional. Sim, por conta disso. E ainda há a possibilidade de que tenha um aumento do número de casos a partir do dia 22, conforme um estudo da Universidade Federal de Mato Grosso, pode ser que aumenta o número de casos a partir do dia 22 de agosto. Nesse boletim da Secretaria Municipal de Saúde também mostra que 12% dos casos de Covid-19 residentes em Cuiabá foram assintomáticos. Ou seja, a maioria das pessoas que testaram positivo para a Covid-19 é porque tiveram algum dos sintomas. E apenas 12% são pessoas que acabaram fazendo o teste, às vezes porque algum familiar testou positivo ou por prevenção mesmo, por precaução, acabou fazendo o teste. Mas desse total do número daqui do nosso município, 12% não apresentaram nenhum sintomas da doença. E do total de óbitos de residentes, 55 ocorreram nessa última semana, que foi de 9 a 15 de agosto. Mesmo que a gente vê aí essa flexibilização aí no nosso município, em alguns municípios aqui do nosso estado, Luiz, a gente vê aí nesse número, tanto de Cuiabá quanto do nosso estado,
que aumentou bastante, né? Comparado desde o dia 15 de março, que foi registrada a primeira morte aqui no nosso município, os números continuam crescendo e as medidas de segurança devem continuar, né, Luiz? Inclusive, domingo acaba o toque de recolher, que deve ser prorrogado por mais tempo. O toque de recolher que está sendo realizado pela Secretaria de Ordem Pública. Recentemente a gente entrevistou aqui o Coronel Salles, que é o secretário lá da pasta, e o toque de recolher vai ser prorrogado. Portanto, você sabe que os comerciantes têm até as 22 horas para fechar o comércio e o toque de recolher começa às 23 horas. E um trabalho que vai continuar, que conta com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, da Polícia Militar. Inclusive, você pode fazer denúncias. Eu não sei se você sabe, Geisiane, mas desde que começou o toque de recolher, eles já atenderam mais de 20 mil denúncias em relação a estabelecimentos que estavam atuando de maneira irregular, fora do horário ou desrespeitando as normas de biossegurança. Portanto, é um trabalho fantástico que eu creio que deve continuar sim, né, porque nós precisamos ter ações, né, que garantam aí a segurança da população. E o toque de recolher é uma dessas ações. Sim, e é importante reforçar, Luiz, que as pessoas precisam entender que algumas medidas também continuam valendo, como, por exemplo, consumir a bebida alcoólica em distribuidoras de bebidas. Os bairros aqui da nossa cidade, principalmente o bairro Morada da Serra, o Jardim Imperial, que são os bairros que estão com os maiores números de infectados, são os bairros que as pessoas ainda insistem em andar na rua sem máscara e também consumir bebida alcoólica nas distribuidoras, ou seja, nas mesas e cadeiras colocadas uma ao lado da outra, não respeitando o distanciamento e ainda sem máscara. É por isso que esse é um dos motivos também que os números aqui na nossa capital não param de crescer. A gente não pode esquecer que o Covid-19 mata e faz sofrer e traz sequelas gravíssimas em alguns casos. Você vê o caso aí do deputado Botelho, que foi para São Paulo agora para justamente tratar uma sequela do Covid-19. O pulmão dele está comprometido, precisa de tratamento. Então, a medicina ainda não sabe quantificar, né, como essas sequelas irão, de fato, atuar de pessoa a pessoa. Mas elas existem, estão aí, e é inadmissível uma pessoa que mora num bairro que está justamente numa zona considerada perigosa, que ele teme ainda em não usar máscaras, em não manter distanciamento, enfim, é bem complicado isso. A sociedade precisa participar mais. E ainda não tem nenhuma vacina e também nós não paramos com os números, de crescimento dos números. Aqui não lembro nem um dia, Luiz, que eu cheguei aqui para falar para você. Tivemos aí um dia sem notificação de casos confirmados de Covid. Então, enquanto a gente não tem essa notícia aqui, nós devemos fazer cada um a sua parte. E por conta da pandemia, alguns atendimentos em órgãos públicos foram suspensos, o atendimento presencial. E na PGE, na Procuradoria-Geral do Estado, o atendimento presencial é retomado hoje aqui na nossa capital. E o horário de funcionamento será das 8 às 18 horas e é obrigatório o uso de máscara, como em qualquer outro estabelecimento. E vai ser feito através de retirada de senha. Então, qualquer pessoa qualquer contribuinte que precisa renegociar as suas dívidas que está na Procuradoria-Geral do Estado, então pode ir pessoalmente no horário das 8 da manhã até as 18 horas para fazer esse atendimento, que voltou hoje, o atendimento presencial. Segundo o governo do estado, vai voltar aí também com as medidas de segurança, de atendimento, todas as precauções que devem ser tomadas para o atendimento presencial. Bom, daqui a pouquinho nós teremos um VT aqui sobre a visita do ministro do Meio Ambiente a Mato Grosso, o Geisiane Lemos, que foi ontem lá, acompanhou tudo de perto, mas teve uma onça pintada que foi resgatada, né, Geisiane, lá no Pantanal. Sim, Luiz, vários animais silvestres estão aí morrendo por conta dos incêndios ali no Pantanal, e essa onça pintada foi uma que conseguiu ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Além de queimaduras de 3º grau, a onça pintada havia inalado muita fumaça e apresentava grave desidratação com possíveis alterações renais. O transporte de Poconé para Cuiabá foi realizado com apoio da aeronave da Força Aérea Brasileira e ela veio para a Universidade Federal de Mato Grosso. E assim que ela passar todo o tratamento, ela será devolvida ao seu habitat natural lá no Pantanal.
E vamos torcer aí para que a gente também tenha melhoras, tenhamos aí boas notícias com relação a essas queimadas no Pantanal, né, Luiz? Coloca novamente as imagens da onça para nós aí. Ó, você que coloca fogo no mato aí, que acha que é normal, que é comum, que vai renovar a pastagem, que vai economizar. Olha o que você tem feito aí, ó. Olha a sua ação aí. O que esse animal tem a ver com a ação do homem no Pantanal? Nada. Agora, essa é uma das onças que foi resgatada. Eu fico imaginando quantos animais não perderam a vida, quantos animais não foram mortos por esses incêndios que estão já há 3 semanas, né? Nós estamos na 3ª semana de incêndio lá na região do Pantanal. Quanta vida não se perdeu neste local, que é o local da maior biodiversidade do planeta. São milhares de espécies de pássaros, de mamíferos, de peixes, e aí todos estão sofrendo, todos estão sofrendo. Isso é muito, muito ruim. Isso mesmo, Luiz. Já tem até um levantamento de que de janeiro até julho já foram mais de 4.230 focos de incêndios registrados ali em todo o Pantanal. Então é muito triste ver essas cenas e esperamos aí que a gente consiga trazer aqui boas e novas notícias com relação aí a esses incêndios do Pantanal, né, Luiz? Resiane, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade, você, por favor, volte. Sempre será bem-vinda. Ok, Luiz. Tá bom? E eu já vou te elevar a classificação de garota das boas notícias, então. Tá bom? Tá bom. Fica assim. Obrigado por enquanto. O Senai de Mato Grosso está oferecendo aí 4.000 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional. O Caio Dias está lá no Senai e vai trazer para a gente essas informações. Caio, explica para a gente um pouquinho mais sobre essas vagas, como que as pessoas podem acessá-las, quem tem direito, se tem alguma exigência, enfim, todos os detalhes para a gente, por favor. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Exatamente, o Senai Mato Grosso está oferecendo 4.000 vagas para todo o estado, 100% online. Bom, quem quiser se inscrever, tem um site que acho que já deve estar rodando aí na nossa tela, um site para as pessoas poderem entrar, e também tem os telefones, que é o 0800 777 9737, ou pelo WhatsApp, que é o 6599806 3806. E para essas e outras informações, Luiz, eu vou conversar agora aqui com o Carlos Braghini, que ele é gerente de educação do Senai. Carlos, bom dia. Queria saber com você, esses cursos já estavam programados ou por conta da pandemia vocês reformularam? Bom dia. Isso mesmo, por conta da pandemia nós nos adaptamos ao contexto e conseguimos manter o nosso compromisso de responsabilidade social para ofertar às pessoas, em especial a população de baixa renda, que não tem muitas vezes condição de pagar por um curso de qualidade que ela pudesse fazer sem sair de casa, né, e com a mesma qualidade que nós teríamos numa unidade nossa presencial. Ele é um curso que não precisa de aula prática, diferente de um curso de padeiro, de pedreiro ou de manutenção automotiva, que necessariamente teria uma aula prática. Esses 2 cursos foram escolhidos especialmente por ter uma natureza teórica, portanto, permite que nós façamos ele totalmente online. E quais os cursos? Que são 2 cursos disponibilizados, mas só que com bastante vagas. Quais cursos são esses? Exatamente. No estado inteiro, são 4.000 vagas. Nós temos 2 cursos. Um é o assistente de gestão administrativo, que vai trabalhar mais a pessoa no desenvolvimento de suas competências para ambientes administrativos, seja de uma indústria, seja de um comércio, seja de qualquer entidade que tenha os seus processos administrativos, contabilidade, financeiro, recursos humanos, organização de documentos, enfim. E o outro curso é mais industrial, aliás, é totalmente industrial, que é o assistente de produção industrial, que vai habilitar esses alunos competências para trabalhar no chão de fábrica da indústria mesmo. Vai aprender conceitos de qualidade, processo produtivo, controle e programação da produção numa indústria, redução de desperdícios com a manufatura enxuta, o Lean Manufacturing, enfim, cursos de alto valor agregado para as pessoas se qualificarem em busca de um emprego ou se requalificarem para sustentar o seu trabalho onde ela já está empregada. Os cursos vão ser realizados totalmente online, mas como é que vai ser? Tem uma porcentagem, cerca de 20%, vai ser com o professor ao vivo e o restante por aulas na plataforma, é isso? Exatamente. Para que o curso tenha sentido, nós precisamos que a pessoa que, ao se inscrever,
tenha clareza que ela vai ter que se dedicar ao curso. O formato EAD, uma das prerrogativas é que o aluno seja o protagonista e se organize para ter o momento de estudo. Isso é necessário. Ele vai poder ter aulas na segunda, quarta e sexta, todas as segundas, quartas e sextas, das 18 às 22, que são as aulas ao vivo, as lives, onde há interação aluno com o professor. Ele pode fazer perguntas, o professor devolve, ele troca entre a turma. Então isso acontece igual uma sala presencial. E 80% da carga horária do curso, ele vai ter acesso à plataforma com as aulas gravadas, com os ambientes virtuais de aprendizagem, simuladores e outras ferramentas que ele vai acessar para poder estudar no momento onde ele não está na aula ao vivo. Tem uma idade mínima para que as pessoas possam participar? Tem uns pré-requisitos. O principal pré-requisito é querer estudar. Né? O curso é gratuito, mas tem alguém pagando. Vai sair gratuito para a pessoa, mas tem um financiamento necessário para que esse curso aconteça. Então, quem se inscrever tem que entender que, ao se inscrever, está adquirindo uma vaga e usá-la efetivamente para o seu progresso. Tem que ter, no mínimo, 16 anos completos até o início do curso. O curso começa dia 14 de setembro, as primeiras turmas, e também o ensino fundamental completo. Carlos, então fica o microfone aberto para você convidar as pessoas que estão procurando um curso de especialização para poder se inscrever. Então você que às vezes não tem o Senai na sua cidade, né, uma forma agora do Senai estar na sua cidade é utilizando as aulas ao vivo. Você que muitas vezes faz parte de um grupo de risco, não pode sair de casa, está se cuidando, se preservando nesse movimento do Fica em Casa pela pandemia, também é muito indicado para você. Mas principalmente para você que quer de verdade se requalificar, quer se aperfeiçoar. As aulas vão acontecer com professores de altíssima graduação que vão fornecer para esses alunos aí a melhor experiência possível nessas competências que nós selecionamos. E com certeza, se você que se inscreve, se dedica e usa bem, oportunidade surge. Uma questão no cadastro, que é feito no www.senaimt.com.br. Ao se inscrever, confira os seus dados. Ao anexar o seu RG e o seu CPF na plataforma, confira se ele está legível, se a foto ficou boa, se o documento está correto, para que a sua inscrição não corra o risco de ser indeferida por falha no cadastro. Carlos, obrigado. Luiz, só reforçando, idade mínima 16 anos e vontade de querer estudar, e os telefones novamente. É o 0800 777 9737 ou pelo WhatsApp, que é o DDD 65 99806 3806. Caio, obrigado pelas informações, viu? Obrigado ao diretor do Senai que nos recebeu. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigado, bom dia. Bom dia. E olha só, ficou mais do que claro, né? Ficou mais do que claro aí para você. As aulas das 18 às 22 horas, segunda, quarta e sexta. A inscrição pode ser feita pelo site do Senai, senaimt.com.br. Cadê? Nós temos até o site, né, que a gente colocou no ar agora há pouquinho aí. Vamos reprisar o site aí, o pessoal vê ali aonde que faz essa aí, ó. Quero me inscrever agora, você vai clicar nesse local aí. São 2 cursos. E tá aí, ó, vespertino, seleção do curso, você seleciona o curso que você quer, certo? E vai ali, cidade onde você mora, escolhe a cidade, seleciona o polo, né? Senai Porto ou Distrito Industrial e pronto, declara ali que completa, faz a declaração do candidato e você já está fazendo a sua inscrição. Enfim, mas já deu para a pessoa ter uma noção de como é fácil se inscrever, né? Participe disso, porque a inscrição é online, o curso é online, é um EAD, ensino à distância. Então, para você que não teve até hoje a oportunidade, olha aí, ó, aí ele vai botar o nome, o CPF, a data de nascimento e vai já escolher o curso, né, que é assistente de produção industrial. Enfim, início do curso dia 22 a 10 de dezembro. Então, são aí 22 do 9, 22 do 10, 22 do 11... 2 meses e meio praticamente aí. Nesse caso do assistente de produção industrial é terça e quinta, o outro curso é segunda, quarta e sexta. Então você vê que não tem desculpa para você falar, eu não posso estudar. Pode sim, basta querer e é como o diretor disse, tem que querer muito, porque essa vaga é gratuita, mas alguém está pagando por ela. E quando você faz a sua inscrição, você está tirando de uma pessoa que de fato quer fazer o curso a oportunidade. Então não tire a oportunidade de ninguém e aproveite a oportunidade para você.
Os telefones 0800 777 9737, está na tela ali para você, pode anotar aí com calma. E o 99806 3806. 99806 3806 é o WhatsApp para mais informações. Perfeito? Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para vocês. 11h23, aí estão as imagens das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana. Você vê imagens da Avenida do CPA neste momento. Aí o movimento é tranquilo até, né? Movimento de pico, mas um movimento tranquilo aqui na nossa cidade. 11h23, voltamos em instantes. Até já. Hoje no Opinião. Hoje é o Dia do Historiador. Vamos aproveitar a data para falar sobre essa ciência que nos ajuda a olhar para o passado e entender o presente. O que os livros de história contarão sobre a pandemia? O que os erros já cometidos podem nos ensinar? Vamos conhecer as opiniões das historiadoras Lilia Schwartz e Mary Del Priori. Esperamos você, 10h15, depois do Jornal da Cultura. Opinião, qual é a sua? Sábado. Enquanto os musicais não voltam em cartaz, nós todos vamos matando a saudade com as performances dos nossos talentos. Nossos jurados terão a difícil missão de pontuar as apresentações na segunda eliminatória de talentos. Sábado, 20h. Talentos na Cultura. Estamos de volta, 11h24, 11h25 agora. Você vê imagens aí do grande templo lá ao fundo, a câmera derivando aí pela Avenida do CPA, ali o shopping, estava lá no shopping Pantanal. E cadê? Mostra pra gente uma outra imagem aí. Essa aí é onde? Prainha? Olha a imagem da prainha. Olha o vento que está nesse momento lá na região central. Olha o vento que está. Ali é o cruzamento da Isaac Povos com a prainha. Área central e nobre aqui da nossa cidade. Área histórica da querida Cuiabá. Faltam 3 meses para as eleições municipais de 2020. Confira agora como ficam os prazos determinados pela Justiça Eleitoral numa reportagem da TV Justiça Eleitoral. Vamos assistir essa reportagem e, na volta, eu vou conversar com o diretor-geral do TRE de Mato Grosso, o Mauro Sérgio Diogo. Vamos à matéria. Eu acho muito importante estar votando pela primeira vez, escolhendo alguém, porque é essa pessoa que vai estar falando por mim. Daniele, 17 anos, eleitora estreante da cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais. A estudante conta que não há dúvida sobre o assunto do momento no município. Onde eu moro, já comentaram sobre as eleições e todos estamos com uma expectativa muito grande. E nesses 3 meses que antecedem as eleições, quem deseja se candidatar precisa seguir algumas regras. Uma delas é a de que, a partir deste sábado, não serão permitidas a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos na realização de inaugurações e nem a presença de candidatos a inaugurações de obras públicas. De 31 de agosto a 16 de setembro, as convenções partidárias serão realizadas. O registro de candidaturas segue até o dia 26 de setembro e, a partir de 27 de setembro, será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Você confere as demais datas do calendário eleitoral no portal do TSE. Assim como as eleições municipais, elas foram prorrogadas em razão da pandemia do novo coronavírus. Nós instituímos uma consultoria sanitária composta pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e eles estão estabelecendo os protocolos e os procedimentos de segurança para as eleições, inclusive a lista dos equipamentos de segurança com as respectivas especificações
para a máxima segurança dos mesários. Também será avaliada a possibilidade de ampliar o horário de votação para que não haja filas. Outra decisão é a de não realizar a identificação biométrica, que poderia atrasar em cerca de 70% o tempo de espera do eleitor na sessão. Todas as medidas se estendem ao segundo turno do pleito municipal, marcado para 29 de novembro, nas cidades em que ele for necessário. Que loucura isso, hein? Mauro Sérgio Diogo, diretor-geral do TRE, está comigo aqui. Você viu a reportagem aí, Mauro, mostrando a eleição passada, todo mundo sem máscara, vivendo um outro momento. Essa pandemia mudou o mundo mesmo, né? Bom dia. Olá, Luiz Fernando, bom dia, é um prazer estar falando novamente com vocês. Realmente, né, o mundo mudou, vão ser as eleições mais difíceis, com certeza absoluta, né, em virtude principalmente dessa indesejável pandemia. Inclusive nessa semana, né, nós estamos acompanhando aí pela imprensa os primeiros passos, né, da eleição americana, né, onde aquelas prévias, né, todos aqueles discursos, shows, nesse momento, né, nos Estados Unidos estão sendo feitos todos esses atos de forma virtual. Então, de modo que realmente teremos um grande desafio pela frente. Agora, o prazo final para as convenções é 16 de setembro. Até lá, porque a gente sabe que tem partido que deixa para 16 de setembro, 10 horas da noite, tomar a decisão de quem são seus candidatos. Eles vão até o limite, né, do tempo. Até lá, todos são pré-candidatos, é isso? Exato. Hoje, legalmente, né, se a gente pode dizer assim, não existe o termo candidato ainda, né? Existe, lógico, as regras, né? Por exemplo, aquele candidato, pré-candidato, que queira participar do pleito, em algumas ocasiões, né, ele já deve estar afastado de alguns cargos, por exemplo, né? Se ele fosse servidor público, ele deve estar afastado no mínimo 3 meses antes. Apresentadores de TV, de rádio, que desejam ser candidatos também 3 meses antes, de modo que ele pode se lançar como pré-candidato, mostrando as suas ideias. Mas realmente só podemos falar em candidatos e pedidos de voto somente após aí as convenções partidárias, né, sendo realizadas até o dia 16 de setembro, né, lembrando que não basta somente ele participar pelas prévias, né, pelas as convenções partidárias também. Ele deve, após essas convenções, reunir todas as certidões, todos os documentos, principalmente mostrando que vamos dizer, tem uma ficha limpa, né, não existe nenhuma condenação contra ele, e aí sim fazer o registro de candidatura, que esse ano vai até o dia 26 de setembro. Agora, esse ano, pela primeira vez, os candidatos transgêneros terão um nome social na urna eletrônica. Isso foi um grande avanço, né? Sim, isso já foi uma matéria de longo debate, né, inclusive no ano passado, e desde então a Justiça Eleitoral possibilitou que não somente o título de eleitor conste, né, essa identificação, mas também que oportunize, e isso está nas urnas eletrônicas. Então, esse ano também teremos essa novidade para as eleições. Agora, para o eleitor, para ele saber certinho, quando de fato começa a campanha eleitoral, a campanha para valer, a petição de voto e tudo mais? A propaganda em geral, vamos dizer assim, né, que aquela propaganda de rua, vamos dizer, né, de santinhos, de reuniões, de comícios, de internet, né, principalmente na internet, que deve ser um canal muito utilizado esse ano, ela irá de 27 de setembro a 14 de novembro.
Né? Isso a gente está falando dessa propaganda em geral. Agora, a propaganda em rádio e TV, ela começa no dia 9 de outubro e se estende até o dia 12 de novembro. Né? Então, lembrando, né, que a gente deve ter, e a gente já está vendo essa movimentação nos últimos anos, e agora mais do que nunca, que essa campanha realmente ela deve ser diferenciada. Né? A gente estava assistindo aqui, antes de entrar no ar, né, a primeira parte do jornal, com relação à pandemia. Né? Infelizmente, os índices ainda estão altos, né? Tanto em Cuiabá como Várzea Grande, enfim, em várias cidades de Mato Grosso e do Brasil. Então, acreditamos e incentivamos até que essas campanhas sejam um embate mais virtual esse ano. Agora, do dia 16 de setembro, que é a data limite para as convenções, até, você falou 27 de setembro, quando começa para valer, 26 né? de setembro. 26 de setembro. Nesses 11 dias, 10 dias 26 de setembro. 26 de setembro é o último dia, né, para que o partido apresente efetivamente o registro de candidatura, e a partir do dia 27 de setembro, a chamada propaganda em geral, menos a rádio e TV. Nesses 10 dias, a pessoa já pode se considerar candidata, então. Ele já pode falar que é candidato. Deixa de ser pré-candidato. Ainda não. Né? Como eu disse, né? Ele participa das chamadas convenções partidárias. A partir daí, ele deve reunir toda a documentação, né? Apresentar efetivamente esse registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Aí somente a partir do dia 27 de setembro é que ele pode realizar a sua propaganda. Ou seja, 27 de setembro começa para valer as eleições 2020. Seria o start, né, inicial, né? Lembrando, né, que lógico, a gente está nessa fase agora, por exemplo, terminando todos esses protocolos de segurança, né, para que tanto o eleitor como aquele mesário convocado, demais colaboradores que são convocados para o dia da eleição também, possam exercer tanto o voto como o seu trabalho de forma mais segura possível. Estamos terminando agora esses protocolos de segurança, e também agora nós estamos no momento de convocação desses mesários e também oportunizando aquela fase de mesários voluntários. Né? Então, no nosso site já está disponível, é um link muito fácil de preencher, né, que aquele que deseja ser mesário ou colaborador das eleições, já estamos nessa fase já iniciada em nosso site. Diretor, Juarez Fial tem uma pergunta para o senhor. Fala, Fial. Mauro Sérgio, as eleições estão chegando e aí alguém inadvertidamente pede voto para um candidato. Por exemplo, num canal de televisão, ou na rua, ou numa rede particular, pede voto para o candidato, inadvertidamente, ou sem conhecimento efetivo da lei. E pede voto especificamente. O candidato responde um processo por isso? Em tese, não. Né? Se ele não tiver, se o pré-candidato realmente não tiver conhecimento nenhum, não haveria como ele ser punido em relação a isso. Agora, se houve uma divulgação, né, se houve uma massificação disso, seja em qualquer mídia, seja rádio, TV, internet, isso é possível de aplicação de multa, sim. No atual momento, nós estamos, inclusive, com uma representação no tribunal, onde o pré-candidato ao Senado da República, em tese, ele já está fazendo essa campanha de modo indevido. Né? Então, houve uma disseminação muito grande via WhatsApp do nome dele como candidato. Sim, Mauro. Notificou, notificou esse pré-candidato que já apresente as suas razões. Entendi, Mauro. O Luiz Fernando perguntou para você qual era o candidato, não sei se você vai falar, mas a pergunta seguinte é o seguinte: a questão virtual
o que você entende que vai ser modificado nesta eleição que não aconteceu na eleição passada? Do ponto de vista virtual, o que está acontecendo nos Estados Unidos, você acha que vai haver alguma mudança nesse sentido? Sim, a tendência é essa, né? Nós estamos acompanhando isso nesse momento em relação aos Estados Unidos, em virtude, principalmente da pandemia, né? Aquele candidato que confie que uma eventual saída na rua, né, cumprimentando todos os eleitores para ser eleito, esse candidato realmente tem que rever os seus conceitos, né? Principalmente, repito, em virtude da pandemia, né? Nós estamos todos, o tribunal, por exemplo, nesse momento, a maior parte dos nossos trabalhos está sendo feito de forma virtual, né? Inclusive as sessões de julgamento. Então, é preciso que os candidatos repensem esse modo de fazer campanha, até porque, né, a gente está falando aí de campanha virtual, que em tese é até mais barata do que se a gente for fazer reuniões, comícios, carreatas, passeatas, enfim, em tese é uma mídia mais barata. Então, precisamos estar atentos a isso, né? E acredito, sim, que esse deve ser o caminho. Para a gente encerrar, quem é o candidato que está sendo processado aí pelo TRE? Tem como falar o nome? Na verdade, houve uma representação, né? Estamos em fases de diligência, de instrução ainda, mas é o pré-candidato Fávaro, né, que está sendo apurado. Não sabemos ainda, né, se ele teve participação ou não dessa disseminação maciça, né, da divulgação. Então, ele foi notificado para que apresente as suas informações, as suas alegações. Salvo engano, esse prazo está terminando hoje, né, para que ele apresente esses fatos. Mauro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, pelas informações que você passou, que são muito preciosas nesse momento. E eu gostaria de deixar esse canal aberto aqui, você enxergar a TV Mais como sua parceira do TRE, para orientar a população nesse momento tão complicado que é essa eleição em tempo de pandemia. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço, Luiz Fernando, e sempre à disposição aqui. Muito obrigado. Conversei com Mauro Sérgio Diogo, diretor-geral do TRE aqui de Mato Grosso. Agora são 11h40, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando de queimadas no Pantanal. Até já. Nesta quarta-feira, áreas de instabilidade associadas a uma nova frente fria vão influenciar a região centro-oeste do país. A previsão para o sul de Mato Grosso do Sul é de chuva frequente e muita nebulosidade. No extremo sul do estado, a previsão é de céu encoberto e pode chover forte. Já na região de Campo Grande, no oeste de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso, o sol predomina pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Nas demais áreas do centro-oeste, incluindo Cuiabá, Goiânia e Brasília, o sol predomina e não tem previsão de chuva. No centro-leste de Mato Grosso, em grande parte de Goiás e no Distrito Federal, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Em praticamente todas as outras áreas de Mato Grosso, áreas do norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30%. No extremo sul de Mato Grosso do Sul, incluindo Ponta Porã, tem alerta para temporais. Nas demais áreas do sul e sudoeste do estado, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. São esperadas rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora em Mato Grosso do Sul. A mínima prevista em Cuiabá é de 23, a máxima é de 41 graus, mínima de 18 e máxima de 35 graus em Goiânia. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar sobre o sul de Mato Grosso do Sul, onde devem variar de 50 a 100 milímetros acumulados e chegar a 150 milímetros em áreas do extremo sul do estado. Nas áreas em branco do mapa, tem pouca ou nenhuma chuva prevista e em praticamente todas as outras áreas da região, os volumes não devem ultrapassar os 20 milímetros acumulados.
Quarta, Quando eu morrer, me enterre na lapinha. a história de um grande compositor, poeta e escritor. Sou eu, sou todos, sou tudo. Paulo César Pinheiro, sempre poeta. E no terceiro episódio, Sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. algumas obras notáveis. Paulinho é mestre, assim, foi, além de tudo, me ensinou muita coisa nesse equilíbrio entre palavra e som. Sou Capibaribe, num livro de João Cabral. Quarta, 10h45 da noite. Estamos de volta, 11h43 na Grande Cuiabá. Você vê aí que hoje não temos tanta fumaça no ar, né? Mas as queimadas continuam e a temperatura está baixíssima. 41 graus em Cuiabá neste momento. É o momento mais quente do dia. Amanhã, com o frio que deve chegar, que é incrível dar essa notícia aqui para você, diz que teremos aí 12 graus amanhã, na madrugada, obviamente, e teremos 30 graus ao longo do dia. O ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, sobrevoou aí o Pantanal para avaliar a gravidade do incêndio que está destruindo a maior área alagada do planeta, a maior área de biodiversidade do planeta, sendo destruída pelo fogo, e o ministro esteve lá junto com governadores, deu uma entrevista coletiva, e a Geisiane Lemes esteve lá acompanhando todos os detalhes e traz agora para você. Roda o VT. Em Cuiabá não chove há quase 90 dias. A população está enfrentando uma temperatura de 40 graus. Além do forte calor, as queimadas urbanas também colaboram para o tempo seco. A umidade, né, relativa do ar, né, quer dizer, isso aí realmente compromete, porque há um ressecamento das vias orais, né, e fica difícil a respiração, inclusive, né. A saída é tomar bastante líquido, né. Procura fazer atividade física mais no período da manhã? Eu costumo fazer mais no período da manhã. Essa falta de chuva e tal, a umidade relativa do ar baixa, quer dizer, tem que ir devagar, não pode exagerar, né? A semana começou com o céu encoberto de uma grande fumaça. A umidade relativa do ar está em 16%, enquanto o ideal é de 60%. A última chuva registrada na região foi em maio. Mas nós sabemos que a temperatura tem estado muito alta, né? Ontem mesmo nós fez 40 graus, né? Aqui em Cuiabá. O importante é se hidratar, né? Se não tiver um umidificador em casa, bota uma bacia com água para poder amenizar ali, né? Mato Grosso está enfrentando um dos maiores períodos de estiagens. Os focos de calor no estado aumentaram 9% com relação ao mesmo período do ano passado. Com o tempo seco e a baixa umidade do ar, aumentam também os problemas respiratórios. Nessa época a gente sempre orienta, né? A questão da umidade relativa do ar muito baixa é procurar se hidratar, beber bastante água, bastante líquido, suco, evitar se expor ao sol e fazer exercício entre 10 da manhã e 4 da tarde, que é o pior período, né? Procurar colocar nas janelas toalhas molhadas, né? Que melhora a umidade do ambiente e filtra um pouco essa fumaça. E, sobretudo, evitar fazer queimada, não colocar fogo em terreno baldio, no mato, aquela folhinha seca que varre, que cai no quintal, junta isso, coloca no saquinho, põe para coleta de lixo, no caminhão da coleta leva, não provoque queimada, não queime nada, que qualquer queimada dessa aumenta a fumaça que já está na cidade. Parte dessa fumaça que cobre a capital vem do Pantanal, que já registrou mais de 500 focos de calor. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou as áreas do Pantanal que estão em chamas, junto com o governador Mauro Mendes. O ministro anunciou que autorizou a utilização de viação agrícola para espalhar produtos bloqueadores de queimadas. E a aviação agrícola pode e deve colaborar. E também, assim como a aviação agrícola,
as aeronaves federais que aqui estão, junto com as estaduais, também neste combate, se valendo do sistema de bloqueadores de fogo, ou seja, dos retardantes. Essa é uma discussão antiga, se é conveniente ou não a utilização desse produto, que muito se assemelha a um fertilizante e que tem muito mais eficácia no combate às queimadas do que a água pura. Restou claro hoje, conversando com os pilotos, com os profissionais que estão na linha de frente, que quando há emprego deste produto, dos retardantes, os bloqueadores de fogo, a eficácia das aeronaves no combate às queimadas é muito superior do que apenas e tão somente o uso da água. Outro ponto também que nos foi apresentado são as técnicas de manejo do fogo, né? Se adiantando a esse controle no uso do fogo para diminuir o material orgânico que fica no local. Se não for manejado o fogo de maneira adequada, o acúmulo deste material em solo aumenta ainda mais a propagação, né, do fogo, né, em toda a região. Então, importante essas duas questões. Um desafio muito grande em que aqui estão alinhados governo federal, através das agências de meio ambiente, Forças Armadas, Corpo de Bombeiro do Estado, governo do Estado fazendo também um grande esforço, mas realmente é um desafio num clima tão quente, tão seco, com ventos tão fortes. Olha, eu estou aqui com a secretária estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, Maureen Lazzaretti, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas queimadas no Pantanal. Mas eu gostaria de começar, secretária, primeiro cumprimentando, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa, mesmo que de forma remota, a gente sabe da correria que é a secretaria, imagino, então, neste momento, como vocês estão trabalhando aí, mas a importância da vinda do ministro, dessa visita a Mato Grosso, secretária, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, passando um pouco das informações atualizadas da visita do ministro e da nossa operação no Pantanal para o combate aos incêndios florestais nos últimos 15 dias. A visita do ministro foi importante para que se tenha uma noção da dificuldade da execução dessas operações. As nossas equipes, juntamente com as equipes do governo federal e os voluntários, nós temos mais de 200 voluntários das propriedades privadas da região do Pantanal colaborando com esse combate, estão trabalhando dia e noite para que a gente possa minimizar o impacto desses incêndios e também controlá-lo. A prioridade, evidentemente, é a manutenção da vida, a preservação desses locais protegidos, as ações conseguiram manter o Ninhal das Araras, uma área preservada também, um patrimônio histórico, de uma residência de mais de 50 anos. Esse esforço é muito grande das nossas equipes, em função, evidentemente, do forte calor, dos ventos muito intensos e também da grande extensão de área que vem sendo queimada. Já identificou-se aí os responsáveis pelo incêndio, por esses incêndios na região do Pantanal? Eles já estão identificados? Nós temos 2 inícios desses grandes incêndios que já foram identificados pelas nossas equipes do Corpo de Bombeiro. O incêndio que chegou à RPPN do SESC, a parte no entorno de Porto Cercado, foi iniciado dentro da terra indígena Perigara. Nós, inclusive, temos as imagens, o acompanhamento das imagens pela plataforma Planet, que demonstram a data do dia 29/7 como sendo a data do início desse incêndio, e depois ele se estende e acaba atingindo propriedades particulares e a reserva particular da RPPN do SESC. Tivemos um outro foco mais na Transpantaneira, que se iniciou de um acidente veicular, e assim por diante vários outros focos que acabam ressurgindo e sendo derivados destes focos iniciais que se transformaram em grandes incêndios. Secretária, o Juarez Fiel tem uma pergunta para a senhora. Pois não, Juarez? Secretária Mauro, o governo tem hoje equipamentos altamente modernos e que online vocês veem aonde começou, e isso é uma ferramenta para punição também e ação imediata do governo? Sim, não é o objetivo do governo punir.
A ferramenta foi adquirida no sentido de monitorar. O monitoramento, ele envolve saber o problema, estabelecer a política pública para resolvê-lo, mas também utilizá-lo como uma forma de repressão consistente para que a gente não tenha aquele problema de responsabilização inadequada contra quem não efetivamente causou um ilícito ambiental e que acaba saindo do objetivo principal de uma repreensão, que é o efeito pedagógico. Então, a nossa plataforma tem uma multiplicidade de fatores e de objetivos. Monitorar, auxiliar no estabelecimento das políticas públicas corretas e também repreender de forma consistente e assertiva aqueles que praticam os ilícitos ambientais. Com essa plataforma, hoje, no que diz respeito aos desmates e aos incêndios, é possível identificar a origem e o avanço desses ilícitos. Secretária, essa semana, quem mora na região norte foi surpreendido por uma grande mortandade de peixes no rio Telespires. Vocês também estão verificando essa situação? Sim, nós recebemos o comunicado no sábado, às 14 horas. No domingo, a nossa equipe da Diretoria Regional de Sinop se deslocou para fazer a primeira vistoria de reconhecimento. Na segunda-feira, a nossa equipe aqui de Cuiabá, equipe do licenciamento, juntamente com o nosso laboratório, acompanhado da Politec, da ADEME do Ministério Público Estadual, estiveram também no local para coletar dados e fazer amostras. Eu gostaria de registrar que não há, em hipótese alguma, autorização dentro do licenciamento ambiental que admita a mortandade de peixes nessas proporções. Durante a semana, desde que esse evento ocorreu, nós tivemos várias vezes pergunta a respeito de se isso está previsto no licenciamento. O que está previsto numa obra de significativo impacto como esta é, de fato, mortandade de peixes de menor potencial em razão da alteração do ambiente. Mas eventos como esse, com grande mortandade de peixes, com extensão, e o terceiro evento, ele não está admitido, não é previsto no licenciamento, e toda a nossa equipe está empenhada em descobrir as causas e, de certa forma, estabelecer as medidas que possam evitar eventos como esse no futuro. Nós temos, inclusive, uma imagem agora rodando. Olha o tamanho da caixara que o pescador aqui, que a pessoa, não sei se pescador, pescador com certeza não, mas a pessoa que está fazendo ali as imagens, olha o tamanho da caixara morta. Quer dizer, houve uma mortandade muito grande de peixes, inclusive grandes, né? Não foi só de peixes pequenos, não, né? O que vai ser feito para resolver esse caso aí ocorrido na região norte? Bom, a primeira medida agora, Luiz Fernando, é de fato identificar o tamanho do dano ambiental causado. Então, as nossas equipes notificaram o empreendedor para que a gente tenha todos os dados registrados a respeito desse incidente. Nós também fizemos coletas de água, de sedimento e dos próprios peixes no local. Vamos fazer as análises, identificar a causa e aí tomar as medidas de repreensão e também as medidas que determinam a correção do evento no corpo do licenciamento nos próximos dias. Não estamos estabelecendo, neste momento, já as medidas sancionatórias, porque nós precisamos ter os dados concretos da causa do evento para, assim, estabelecer o valor que seria da sanção e também as medidas que nos preocupam muito, que são as medidas corretivas para evitar incidentes como esse no futuro. Travou? Secretária Maureen Lazzaretti, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Vou deixar um tempinho para a senhora utilizar aí para pedir talvez para a população que não coloque fogo de maneira alguma, que colabore com o trabalho de vocês, porque senão fica muito difícil fazer alguma coisa, né? Muito obrigada, Luiz Fernando. É importante que a população se conscientize de que, mesmo não sendo voluntário, um incêndio, um início de uma queimada pode se transformar num incêndio de grandes proporções e trazer muito prejuízo, tanto ao cidadão quanto ao meio ambiente. Evitem de praticar atividades que possam causar risco de início de queimada no período mais quente do dia, entre as 11 e as 15 horas. Havendo o início de um evento,
contate imediatamente o 0800 647 7362, que a nossa equipe poderá socorrer esse evento ou então orientar nas medidas das primeiras atividades para evitar que esse início se transforme num incêndio de grandes proporções. Pedir a colaboração de todos, além do 0800, pode haver o contato pelo 193, estamos todos empenhados em passar por esse período de extensa estiagem, causando menor impacto à saúde da população e também ao meio ambiente. Muito obrigado e bom trabalho para a senhora. Obrigada, bom dia, bom resto de dia a todos. E um dia quente, né, Juarez? Ontem nós terminamos o nosso papo, você falando de que o estado de Mato Grosso é um estado feito para bandidos, é isso? Não, uma pequena correção, o Estado brasileiro. Estado brasileiro. Estado brasileiro. Estado brasileiro. E aí, com certeza, partimos da onde? Bem, Luiz, eu quero dizer o seguinte, primeiro, agradecer aqui a oportunidade de voltar a falar, e essa é uma opinião pessoal, é uma leitura que faço de muito tempo, né? Só para se ter uma ideia, um Estado que arrecada 1,7 trilhão e gasta 1,6, já começa você a entender o que foi o aparelhamento do Estado, aonde nós fomos parar. E aí, como ontem eu encerrei dizendo o seguinte, aqui nós temos uma Secretaria de Fazenda com 15 delegados. Lá há um batalhão de delegados. Olha, eu tenho grandes amigos delegados, nada contra. E quero dizer o seguinte, o delegado teria que estar cuidando de crimes, de coisas específicas para a qual foram contratados ou foram efetivados do governo, isso de muitos e muitos anos. Então, Luiz Fernando, a grande preocupação que eu trago e socializo com as pessoas que assistem o TV+, é que nós temos um Estado cheio de puxadinhos. É consultoria, corregedoria, tem um monte de ilhas, que aquilo ali são ilhas que, na verdade, ao final, vai parar no Poder Judiciário. Então, Luiz, era nesse sentido, nesse sentido a minha indignação de um Estado monstrengo, com N problemas que nós já enfrentamos no dia a dia, de impostos. E assim, Luiz, queria trazer aqui uma coisa lá do passado, quando falava assim, o quinto dos infernos era um quinto de impostos. Hoje nós já passamos do quinto dos infernos muito longe. Então é a minha indignação que eu trouxe aqui e quero te agradecer mais uma vez para fazer esta correção, aonde eu encontro este Estado. Hoje nos deram um tempinho a mais aqui, eu não sou de recusar tempo, quanto mais melhor. Mas qual é a boa notícia do dia? Ah, sim, Luiz Fernando. A boa notícia é mais recursos para os estados. O presidente espelhou lá contra uma ação muito forte do Congresso Nacional, que era 112 bilhões. E aí fomos buscando entendimento e chegou-se a 16 bilhões que serão distribuídos a estados e municípios. É mais dinheiro saindo do nosso próprio bolso para estados e municípios. Mas e aí os estados poderão utilizar em que esse dinheiro? Luiz, aí que reside o gargalo. Eu visitei um município semana passada e cheguei lá e o prefeito tem 800 mil reais na conta que ele não tem onde gastar. Por quê? Porque veio recurso específico para o combate ao Covid-19, mas como é um prefeito sério, um prefeito correto, um prefeito honesto... Poderia fazer UTI. Poderia colocar UTIs na cidade. Ele vai tentar buscar alguma forma de utilizar, mas com seriedade, esses 800 mil reais que está lá na conta de Dom Aquino, aqui no estado de Mato Grosso, com o Zão. O Zão é o nome desse menino que o dinheiro foi para lá, Luiz Fernando, e não jogou dinheiro fora. O Zão? Zão, é Zão. Ninguém sabe o nome dele. É o apelido Zão, e por esta razão tem que tomar cuidado com... Zão, pega esses 800 mil reais e coloca UTI na sua cidade, porque é isso que precisa. Tem que acabar com a ambulancioterapia. É muito fácil comprar uma ambulância, encher de gente e mandar para Cuiabá. Coloca UTI no seu município que você vai sair ganhando aí com isso. Então, Luiz Fernando, como nós íamos dizendo, são ações que denotam também que temos bons gestores e por essa razão, esta é mais uma boa notícia que deu para a gente trazer aqui no nosso programa. 12:02. Juarez, obrigado pela tua participação hoje. Hoje a gente concluiu o assunto, né? Deu certo. Nós vamos encerrar o programa de hoje com o Rony Soares, direto de Goiânia, com a música Perfect. São
12 horas 2 minutos. Amanhã nós voltamos a partir das 11 horas da manhã com mais Notícias. Eu agradeço a você a audiência, o carinho e estaremos de volta nesse horário, se Deus quiser, amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Um bom dia, uma boa tarde a todos e até lá. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I want, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, before all the grass. Well, listening to your favorite song. When you said you looked a mess, I whisper underneath, but you it hurt it. Darling, you're perfect tonight. Ooh. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday